Aquecendo Vidas Live, aguardando aí o pessoal entrando. Parabéns, olha só, o William, o primeiro a entrar para acompanhar a nossa live. Muito bem, Vivido, Elias, doutora Mara, que prazer ter a senhora aqui, doutora Mara. Marcela, o pessoal vai entrando. Então, gente, olha só, estamos aqui nesse momento, né? Oi, William. Estamos aqui nesse momento muito importante. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana. Eu sou voluntária do Aquecendo Vidas. Imagino que todo mundo que está participando nesse momento aqui dessa live sabe do trabalho do Aquecendo Vidas, sabe o que a gente faz, né? Mas, de toda forma, a gente sempre gosta de relembrar, né? O Aquecendo Vidas é um grupo de apoio à adoção. A gente tem que lembrar que os grupos de apoio à adoção, eles pertencem a um movimento nacional. O Aquecendo Vidas, ele nasceu na cidade de Araxá em 2014. Para quem não sabe da minha história, eu sou filha por adoção e mãe por adoção. E também tenho mais 2 filhos, né, que chegaram aí, só que pela minha barriga, não pela via adotiva. Milton também entrou, Eliana, boa tarde, doutora Mara, boa tarde, boa noite, né, doutora Mara. Gente, vocês perceberam, eu tô um pouco nervosa, né, parece que eu nunca fiz isso. Evelyn também acabou de entrar, a gente vai dando uns minutinhos, boa noite. Eliana, Ana Paula. Bom, pessoal, é como se a gente estivesse fazendo a nossa reunião mensal hoje, né? A gente tem todo mês essa reunião do Aquecendo Vidas, onde a gente consegue conversar sobre adoção, né? Onde a gente consegue tratar aí de vários assuntos, esclarecer dúvidas, prestar apoio. Além dessa reunião mensal que a gente fala que é uma reunião mensal para pretendentes, para quem quer conhecer a respeito, para quem já está no processo de adoção, o Aquecendo Vidas tem também agora uma reunião de pós-adoção. Né? A pós-adoção é justamente um grupo para trabalhar com aquelas pessoas que já estão em estágio de convivência com seus filhos, que chegaram pela adoção, ou que o processo de adoção já finalizou, né? Esses filhos já estão oficialmente inseridos na família. E aí eles são acompanhados pelo grupo. Boa noite, Iraci, Ana Paula, Marcela, boa noite, né? O pessoal chegando. Vamos ver se a Sheila e a Simone entram, né? A gente vai dando uns minutinhos, conversando aqui um pouquinho a respeito. Eu estava dizendo para vocês, já eu vou chamar aqui o Milton e a Evelyn para se apresentarem, para falar um pouquinho do trabalho que eles fazem no grupo, né? Estava dizendo aqui para vocês. Obrigada, Cristiane, pelo boa noite e pela live produtiva, né? Certamente vai ser. Estava dizendo aqui para vocês que o Aquecendo Vidas nasceu em 2014, com o objetivo de prestar esse apoio às famílias, às pessoas que vão entrando e chegando para a adoção. Quando o Aquecendo Vidas nasceu, eu tenho que dizer para vocês que a adoção sempre fez parte da minha vida. Mas quando o Aquecendo Vidas nasceu, eu não imaginava que a adoção era o que realmente é. Eu aprendi com o nascimento do grupo de apoio à adoção que o ponto de vista para a gente olhar e para a gente falar sobre a adoção não pode ser o ponto de vista do desejo do adulto, né? O ponto de vista principal é sempre o da criança e do adolescente que precisa viver e crescer em família. Sheila chegou, Simone chegou, que bom! Agora nós já estamos aí com as nossas 2 técnicas, né, da equipe técnica da Vara da Infância e Juventude. Acredito que a gente já esteja aí, temos 14 pessoas participando do grupo, muito bom. Vou dizer só rapidinho. Nesse momento, nós vamos fazer esse bate-papo. Daqui um pouquinho eu vou chamar o Milton e a Evelyn para se apresentarem, falar um pouquinho do trabalho deles no grupo. E depois eu vou trazer a Sheila, depois a Sheila sai e eu trago a Simone para a gente
conversar um pouco sobre o processo de adoção, sobre tudo que está acontecendo nesse momento de quarentena, né? E tirar as nossas dúvidas. Enquanto isso, Milton e Evelyn estão no WhatsApp, no grupo, acompanhando também as mensagens que vão sendo colocadas aqui. Então, quem tiver alguma pergunta, pode escrever aqui, tá bom? Que o Milton e a Evelyn vão estar anotando e me lembrando aqui pelo WhatsApp. Estou aqui de olho em vocês e estou aqui de olho no WhatsApp com o Milton e com a Evelyn, tá bem? Vou trazer agora, então, o Milton para se apresentar, que é o nosso assistente social. Só um minutinho. Isso tudo é novo para mim, né, gente? Milton, te mandei aí, aguardando você, conectando, que coisa boa. Agora boa noite. Eu me sinto tão sozinha. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos à live, né, do Aquecendo Vidas. É bom, né, saber que a tecnologia veio também para nos aproximar. Independente de quarentena, de pandemia, estamos aqui todos juntos, afetivamente, braços abertos, recebendo todos vocês. Exatamente. Milton, fala um pouquinho quando você entrou para o Aquecendo Vida, sua função, o que você faz agora, brevemente? Então, eu entrei no Aquecendo Vidas como voluntário, né, eu participava das reuniões, das atividades, né, eu sou assistente social, acho que eu já falei isso, né, gente, porque eu tô nervoso. Assistente social, e daí recebi o convite para fazer parte do projeto Trilhas da Adoção, né, que é um trabalho, né, realizado com o pós-adoção, né, com as famílias que já passaram todas as etapas, né, da adoção, do pré, durante, né, e pós-adoção, né? Então o Aquecendo Vidas, ele dá o apoio nesses 3 segmentos: antes, durante e depois da adoção, né? E agora também, né, eu sou pretendente, né, postulante, né, a adoção também. Abriu o coração para um filho, né, Milton? Desejou ser pai. Isso mesmo. Isso. A gente costuma dizer, né, que na verdade a adoção nasce quando alguém deseja ser pai ou mãe, né? Nós temos que adotar todos os nossos filhos, não importa se eles chegam da barriga ou se eles vêm, né, por outra via, que é pela via adotiva, do coração, né? Todos nós temos que adotar os nossos filhos, né? É verdade. Muito bem, obrigada, Milton. Você vai estar lá dando esse apoio, né? A Evelyn já passou algumas mensagens ali, você vai ver o que ela está dizendo, mandando mensagem, mandando as perguntas que o pessoal for fazendo, né? Eu estou dando um apoio aqui, estou aceitando o pessoal no grupo, né? E também na questão das perguntas. Tá ok. Ótimo. Muito obrigada, Milton. Aí você sai ou eu te tiro? Como é que faz aqui? Eu acho que eu saio aqui, não sei. Eu acho que aqui, pronto, eu acho que eu saio. Ótimo. Eu vou chamar a Evelyn agora para dar um alôzinho. Depois eu já vou chamar as técnicas. Evelyn, vamos ver se a Evelyn chega aí. Eu tô começando a ficar mais confortável, gente. Presencialmente é muito melhor, né? Vamos ver se a gente consegue. Oi, Evelyn, tudo bem? Oi, tudo bem? E vocês? Bem, graças Vocês estão me vendo? Porque eu não tô conseguindo ver, não. Tá travado pra mim. Às vezes a sua internet não tá assim 100% não, mas a gente tá te ouvindo, a gente tá vendo por enquanto uma imagem, uma foto, mas não você, aonde você está exatamente. Mas aproveita que você está aí, que a gente está te ouvindo. Conta pra gente há quanto tempo você está no Aquecendo Vida, sua função, o que você faz. Entendi. Meu nome é Evelyn, eu sou psicóloga, né? Sou muito feliz de fazer parte do grupo de apoio à adoção Aquecendo Vidas. Estou desde outubro. Esse acompanhamento aí, essas orientações mais voltadas para psicologia. Tá dando para ouvir direitinho? Sim, ok. Deu uma cortadinha. Eu acho que a Evelyn deu uma caída, assim, deu uma cortadinha.
Às vezes, pessoal, a transmissão acontece isso, né? Essa é a dificuldade que a gente tem com tecnologia, né? Às vezes a transmissão não está 100%, a internet não colabora, principalmente nesse momento em que está todo mundo fazendo live. E aí ela caiu mesmo, infelizmente. Se apresentou um pouquinho, ela é psicóloga do grupo, ela faz esse trabalho de apoio, ela faz esse trabalho de orientação ligada à adoção, né? Faz esse trabalho junto com o Milton de visita, aquelas pessoas que já adotaram, ver se estão precisando de alguma coisa. Trabalha também com os adolescentes no grupo de pós-adoção. Enfim, a gente vai ter um outro momento para falar exclusivamente das atividades realizadas. Bora lá começar essa conversa com as técnicas? Eu vou trazer aqui primeiro a Sheila para falar com a gente. Se vocês puderem estar colocando aí o nome, da onde que está falando, se é pretendente, né? Tem a maioria aqui é pretendente à adoção, né? Essa live foi criada para isso, para a gente conversar um pouco sobre essa questão da situação dos processos de adoção. Ok? Vamos lá, vou trazer a Sheila para conversar com a gente. Sheila é psicóloga da equipe técnica da Vara da Infância. Cadê a Sheila aqui? Sheila, estou te chamando para participar aí com a gente. Vamos ver se você dá um alô. Guardando a Sheila responder. Conectando. Eba, que delícia! Tudo bem, Sheila? Tudo bem, graças a Deus. Bom te ver. Tudo bem também. Demais! Saudades presenciais, né, Sheila? A gente vai se falando às vezes, tudo mais, mas a saudade é grande, não é? Sim. Você tá bem? Continua trabalhando muito, né? Sim, estamos trabalhando. Pois a vida não para. A vida não para. Eu acho que essa é a principal questão aqui, né, Sheila? Mas antes de mais nada, eu queria que você contasse um pouco, Sheila, de você, né? A gente não tem muito tempo, a gente vai ter aí mais uns 45 minutos de conversa, é bastante. Porém, a gente tem que ser mais diretivo, né, em alguns assuntos que as pessoas às vezes vão perguntar. Quem tiver pergunta, vai passar para o Milton, ele vai passar aqui, a gente vai falando a respeito. Sheila, eu queria que você contasse um pouco do que você faz. Você é psicóloga, né? Tá na equipe técnica da Vara da Infância e Juventude, mas o que significa isso? Todo mundo conhece você como referência ligada à adoção. Mas são só processos de adoção que você trabalha? Como que é feito? O que acontece? O que significa a adoção na Vara da Infância e Juventude? Conta um pouco pra gente. Nós somos uma equipe de 3 técnicos e temos a nossa colaboradora, que é a Luciene. Então, somos 2 assistentes sociais e uma psicóloga e a nossa colaboradora. Todos os processos que envolvem criança e adolescente, sem exceção, passam por nós. Esses processos são as medidas de proteção, quando há denúncia, investigação sobre maus tratos, abuso sexual, abandono, todo tipo de vulnerabilidade que acaba virando processo. E essas situações também estão nas varas cíveis, nos processos de separação, de divórcio, de definição de guarda, de alienação parental. Então, todas as situações, sem exceção, que envolvem criança e adolescente, nós somos chamados para avaliar, opinar e auxiliar o juiz a tomar decisões nesses processos. O processo de adoção é um desses processos que a gente trabalha, né? E também fazemos a parte de avaliação dos candidatos que estão se propondo a adotar. Avaliamos os casos de crianças que estão acolhidas ou que serão devolvidas às famílias ou serão encaminhadas à adoção, e também fazemos a preparação, nós fazemos a preparação dos habilitados e fazemos também a ponte para que as crianças encontrem as suas famílias. E
existem muitos outros processos, tem os processos criminais, tem Maria da Penha, e as meninas do serviço social têm outras também atribuições, que eu acredito que algumas pessoas aqui não fazem nem ideia do que é. Mas a gente trabalha com muito carinho, com muita vontade, com muita dedicação nos processos de adoção, porque para a gente é a prioridade absoluta, né? E, dentre as outras coisas que a gente faz, esse é o que a gente tenta se dedicar mais. É interessante, né, Sheila? Porque quando a gente fala de adoção, o adulto, né, aquele candidato a pai ou mãe, fica bastante ansioso, né, esperando, porque tem o desejo de se tornar pai e mãe, e aí tem pressa, né, quer que seu filho chegue logo, né? Mas muitas vezes não identifica que isso é um assunto muito sério, porque o maior beneficiado, e que se não for bem cuidado, pode ser o maior prejudicado, é a criança e adolescente, não é isso? Então, às vezes a gente não entende que por trás do nosso desejo, ou junto com o nosso desejo, tem uma criança e um adolescente que estão sem família, né? E que estão precisando ter uma família, e que já passou por algum trauma, por alguma dificuldade, não é isso? Por isso esse processo tem que ser tão cuidadoso, tão criterioso, tão bem acompanhado, né? E aí a questão que fica é assim, e como é que vocês dão conta disso tudo, não é? Como é que criança e adolescente consegue ser prioridade, ou a gente pode dar a justa prioridade com tanto trabalho junto para fazer? Como é que vocês lidam com isso, Sheila? É um desafio, né? Mas nós fazemos parte de um sistema, nós não trabalhamos sozinhos, né? Tem a promotoria, os técnicos, os assistentes da promotoria, o juiz, o pessoal da secretaria da vara da infância, o pessoal das equipes técnicas dos acolhimentos, o pessoal da rede, que é nosso parceiro total, né? A gente nunca conseguiria fazer o que a gente faz se não existisse aqui em Araxá uma rede funcionando. E cada dia que passa, a gente tem mais convicção de que nós não somos os únicos a querer que as crianças tenham família, que não fiquem acolhidas. Tem muitas pessoas que têm o mesmo desejo, cada um fazendo a sua parte. Então, na verdade, promotora, é só um juiz, né? O pessoal da Secretaria da Infância também, cada um trabalhando lá com muito processo, os CREAS, os CRAS, o Conselho Tutelar, todo mundo tem muito serviço, né? Então a gente reclama, a gente fala, né, que é muita coisa, mas nós temos consciência também que não é só com a gente que acontece isso. Mas cada um fazendo o seu melhor, a gente vai se ajudando e se ajustando nessas carências que são enormes. Aqui em Araxá, como a maior parte do estado, a vara da infância é junto com a vara criminal, e é um juiz só, né? E o nosso sonho é que existisse uma vara específica para a infância e juventude. Mas e a gente na tramitação dos processos ia ter mais gente trabalhando. Somente uma psicóloga judicial que o Tribunal de Justiça entende que é necessário para Araxá, não é? E 2 psicólogas, mas a gente espera que futuramente esse número de funcionários aumente. Mas a gente vai... Uma psicóloga social, uma psicóloga e 2 assistentes sociais, né? Exatamente, isso é o que está determinado na estrutura do Tribunal de Justiça. Então, quando a gente deixa de fazer um estudo, uma avaliação, uma entrevista, um relatório, num tempo assim tão rápido como as pessoas gostariam, e é claro que a gente gostaria de fazer também, porque se nós fôssemos usuários do sistema e tivéssemos um processo esperando uma avaliação de um técnico, é claro que a gente ia querer ser atendido rápido, né? A gente entende a demanda e as necessidades das pessoas, a gente tenta fazer o nosso melhor, mas tem coisas que fogem da nossa possibilidade, mesmo porque a gente tem que lidar com as urgências, saber o que é para ontem, o que é para antes de ontem, o que não dá para esperar de jeito nenhum. Então, a gente tem que sempre ficar avaliando isso, né? O que dá para esperar um pouquinho, mas por nós, se fosse a nossa decisão, nossa escolha, ninguém precisaria ficar esperando por nada, os processos tramitariam bem rápido.
mas no quesito habilitação para adoção, a gente entende que a espera razoável, né, um tempo razoável de espera, é interessante e é importante para o processo também. Isso que eu ia te perguntar, na sua condição de psicóloga, né? Primeiro que você tem uma função ali dentro desse processo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua função, a avaliação, o estudo psicossocial, como é que é essa vertente psicológica disso, e ao mesmo tempo, às vezes está caindo um pouquinho, né, Sheila? De repente some um pouco, né? Mas ok. E ao mesmo tempo, Sheila, a importância dessa espera, né? O que esse período significa, desde a entrada com o processo, desde o desejo até a entrada com o processo, o que esse período significa, por que ele é importante, inclusive para o casal ou para a pessoa que está se habilitando. Não existe gestação rápida em nenhum, né, a gestação tem um tempo, a gestação natural já é 9 meses, né? Quando é muito rápido e demora, nasce antes da hora, é 7 meses, mas é o natural que é assim. A gente sabe que quando as pessoas decidem buscar uma adoção, elas já passaram por muitas coisas, já teve muito sofrimento, muitas perdas, muita elaboração. Então a gente entende que quando a maior parte das pessoas que chega lá fala assim, eu quero começar um processo de adoção, ela já tá esperando há muito tempo. Às vezes a pessoa está há 10 anos, 15 anos tentando uma gestação. Imagina que a pessoa fica 10 anos esperando um filho pela via natural que não chega. Então ela chega para nós com um tempo longo de espera. E às vezes ela chega com essa expectativa de que vai já chegar lá e daqui a um mês ela já está saindo com o filho. Né? Só que essa espera dela começa uma outra espera, porque quando ela vai começar a ser preparada para adoção, vai participar das oficinas, vai ter a avaliação, vai participar do grupo, ela vai amadurecendo isso, né? Essa ideia, porque a adoção não tem volta, né? A gente trabalha para que a adoção não tenha volta. E esse tempo é importante para a pessoa amadurecer, conhecer a realidade das crianças que estão disponíveis, porque a gente não está procurando filhos para aqueles que não têm. Nós estamos procurando famílias, pais e mães para aquelas crianças que já existem. Então, a pessoa vai entendendo isso, vai entendendo sobre o perfil da criança que ela deseja, vai conhecendo outras pessoas que também adotaram ou estão esperando. Isso tudo faz parte de um amadurecimento para que ela, quando de verdade a criança ou adolescente chegarem para ela já ter, assim, tá mais tranquila, não tranquila, porque tranquila não fica, mas eu falo assim, está mais convicta daquilo que ela quer, né? Sem estar inseguro, porque ela tem que ter segurança. Porque é o adulto, né? Como você mesmo sempre fala e nos ensina, né? Que o adulto tem que dar conta das coisas, né? A criança está entrando naquelas, sem escolher, mas o adulto tem que dar conta. E infelizmente a gente tem devoluções, que quase ninguém que não está no universo da adoção sabe disso. Geralmente quando as pessoas ouvem isso pela primeira vez ficam assim, chocadas, e tem que chocar mesmo, né? Porque existem devoluções. Então, se a gente já demora tanto tempo para cuidar disso, para fazer uma adoção, e a gente ainda tem devoluções, imagina se a gente não tivesse. Se fosse tudo muito rápido, é toque de caixa. Né? Então, a gente precisa ir amadurecendo e com calma, e o tempo de espera é mesmo um grande desafio. A pessoa precisa trabalhar isso. Às vezes ela desiste, outras coisas acontece uma gestação natural, acontece um divórcio, acontece uma perda de trabalho, uma doença, uma situação, e a pessoa naquele processo ela vai parar e falar, não, agora não está ainda, não está na hora, não quero mais, vou esperar um tempo. E isso é importante, porque depois que a criança já está lá, como é que ela vai fazer, né? E muitas vezes ela já criou um vínculo, né? Já cria um vínculo. E é importante a gente lembrar, né, Sheila, que esse processo, ele é traumático para as duas partes, né? A questão da devolução, né? Então, claro que para a criança ou para o adolescente é muito mais traumático. Mas para a família, né, para a mãe, para aquele pai que tinha o desejo e, entre aspas, se sente fracassando, né? E não dando conta daquilo. Então, é traumático para os dois lados, né? Por isso o processo demora tanto. Enquanto a gente está esperando, parece que está sendo até injustiçado, mas não é assim que acontece. É necessário justamente para trabalhar essas questões internas, né? Por isso, né, gente, eu preciso dizer,
porque eu conheci Sheila, Simone, essa equipe técnica, a Alice, a Luciene, quando entrei no processo de adoção da minha filha. E fui muito bem acolhida, amparada, orientada, inclusive para a criação do Aquecendo Vidas, né? Porque elas sempre tiveram essa noção que às vezes a gente não encontra em outras comarcas, né, em outras cidades. Você estava falando sobre isso, né, Sheila? Araxá, eu acho que é uma cidade privilegiada. Nós estamos aí acompanhando a nossa live, doutora Mara, que é promotora, né, da infância aqui na comarca. Então, assim, é raro a gente ter profissionais engajados, envolvidos, né? E aqui a gente tem um fluxo de atendimento realmente para priorizar a criança e o adolescente, né? Perfeito não é, porque chegar na perfeição é um tanto difícil, né? A gente não consegue cuidar de tudo que a gente gostaria, né? Mas vocês sempre foram muito cuidadosas nesse sentido, né? Sempre foram muito cuidadosas para priorizar realmente o melhor interesse da criança e do adolescente. Agora me diz uma coisa, e assim, eu estou um pouco preocupada com o tempo, porque eu preciso chamar a Simone também. Tudo bem que depois ela pode sair e voltar a você, né? A gente pode conversar. Às vezes, se tiver alguma questão assim que você falar, vamos deixar a Simone responder isso, depois eu pergunto a ela. Ok. Mas a gente está falando de processo de adoção, né? E uma palavra que todo mundo que está aqui conhece é a tal da fila, né? Que negócio que é essa fila? Como é que é isso, né? Acredito que quem está nos ouvindo, se tiver alguma dúvida sobre a entrada no processo, pode até fazer, né, a pergunta, e aí eu reproduzo aqui para você. Mas vamos falar um pouquinho dessa fila. Como que é isso, Sheila? E como anda essa fila? E agora, na quarentena, né, mudou alguma coisa? Vou deixar a Simone responder. Ah, tá. Deixa Então, tá bom. essa resposta para Essa pergunta... Só uma observação, Lu, que a gente Sim. tem uma tranquilidade absoluta em relação à nossa fila, ao nosso processo. Ele é totalmente transparente, todo mundo sabe o seu lugar na fila, ninguém passa na frente de ninguém, ninguém tem privilégios. Nós temos aqui em Araxá pessoas próximas do GAA, próximas do sistema, dentro do sistema, que fizeram adoções e que fizeram no seu lugar na fila quando chegou a sua hora. Eu falo disso com muito orgulho, porque a gente batalha muito, a gente briga muito para que esse sistema continue funcionando assim, isso é a menina dos nossos olhos. Porque a gente sabe que lá fora não é sempre assim, existem fura-fila, existem amigo do juiz, amigo não sei de quem, que passa na frente, e isso além de ser desrespeitoso, de não ser ético, isso não é justo com as pessoas que estão nessa espera, nesse tempo de espera, que a gente sabe que pode ser muito angustiante, porque, repetindo, a gente sabe que quem está na fila há 1 ano está esperando o filho há 8 anos, 7 anos, 6 anos. Então, a nossa fila, o tempo pode não ser tanto tempo assim, mas na vida da pessoa essa espera é muito longa. Então, a gente tem muita tranquilidade de dizer que quem está esperando, quando chega a sua vez, chega a sua hora de ser chamado para ser apresentado por uma criança, ninguém passou na frente de ninguém. E isso, o pessoal que está em Araxá pode ter convicção e ficar tranquilo sobre isso. Mas sobre a fila e como as coisas estão andando, eu vou deixar minha colega Simone falar mais sobre isso. Tá, mas chegou uma perguntinha aqui que eu já até sei a sua resposta, mas eu vou fazer. Conheço a Sheila. Mas tá assim, olha, uma pergunta aqui assim: queria que as oficinas fossem em horário acessível a todos, sem ter que pedir permissão para sair do trabalho, né? Então, fala um pouco sobre as oficinas, a importância das oficinas nesse processo, né, preparatório. Por que elas existem, como é feito aqui, e aí você já responde essa questão, né, que a pessoa gostaria que fosse no horário acessível para todos. É possível isso, Sheila? As oficinas são a maneira como nós encontramos em Araxá de cumprir a lei, né, no quesito curso. Né? Existe um curso preparatório que é previsto em lei, não tem mais como a pessoa se habilitar sem fazer esse curso. Cada comarca trabalha de um jeito, tem comarcas que fazem algumas reuniões, outras fazem meses, outras fazem algumas horas. Nós optamos por esse padrão aqui em Araxá,
tem uma história longa atrás disso, mas vamos tentar focar aqui, porque a gente não tem muito tempo. Mas a gente tem esse funcionamento aqui das nossas oficinas, elas funcionam muito bem. A gente tem o objetivo da oficina não é exatamente preparar a pessoa para ser pai e ser mãe, né? É trazer algumas ponderações, algumas orientações muito específicas sobre a adoção e também fazer a pessoa entender quem é o alvo da nossa adoção, quem é essa criança, quem é esse adolescente, quais os traumas, quais as angústias, quais as situações que podem fazer com que essa criança e adolescente nos dê mais ou menos trabalho quando elas vão se tornar os nossos filhos. Então, o objetivo principal é esse, é apresentar às pessoas quem são essas crianças que são as disponíveis para adoção, que não são aquele bebezinho Johnson que vai chegar pendurado no paninho, no bico da cegonha. A gente usa essa expressão da cegonha, mas a nossa cegonha traz outros tipos de criança. E a oficina traz esse entendimento, né? Grande parte das pessoas que fizeram as oficinas nos dão um feedback de que foi muito positivo e que gostariam até de fazer uma segunda vez. Nós não temos como fazer um horário que dê para todo mundo, porque tem pessoas que fazem faculdade à noite, faculdade de manhã, trabalham de manhã, trabalham à tarde, trabalham à noite, trabalham no fim de semana. Então, geralmente são 10, 12 casais, ou casais e mais indivíduos. Geralmente a gente, quer dizer, não tem jeito da gente conseguir um horário que atenda. Nós tivemos algumas experiências já. A gente é flexível, a gente não está congelado no mesmo situação, a gente tem flexibilidade. Nosso trabalho é de segunda a sexta, mas as nossas oficinas agora estão acontecendo no sábado. Isso é prova de que nós somos flexíveis para atender as demandas das pessoas. Mas é impossível achar um horário que atenda todas essas pessoas que participem. Então, nós não temos, a gente aceita sugestões. Nós não temos, achamos ainda, mas nós aceitamos sugestões. Sabe, Sheila, e aí eu vou compartilhar um pensamento assim, que é muito meu e até idealista, estando no movimento já há alguns anos, né? A gente tem que lembrar, pessoal, para quem fez essa pergunta e para os outros, né? A gente tem que lembrar que a adoção é um tema muito importante e que ainda sofre muito preconceito. Então, tanto que a gente tem a questão da licença maternidade, né, que é uma briga, que foi uma briga para a gente conseguir os mesmos direitos do que na maternidade biológica, né? Então, assim, quando eu digo que eu preciso me ausentar do serviço por um período para fazer um curso preparatório de habilitação, as pessoas não compreendem a importância disso. Mas se eu tivesse grávida e precisasse ir ao médico, eu teria uma dispensa, né? Então a gente tem que entender que é uma gestação, é o pré-natal, exatamente. Então, estar no universo da adoção é também começarmos a conscientizar os outros de que o que nós estamos fazendo não é uma questão de atendimento do nosso desejo, né? O que nós estamos fazendo é realizando a função de se tornar pai e mãe e, portanto, dar uma família e ser uma família para uma criança e para um adolescente, né? Isso tem consequências, né? Bom, Sheila, eu vou chamar a Simone, porque senão eu não vou conversar com ela, né? Mas depois eu trago você de volta, porque essa questão da fila já saiu uma outra perguntinha aqui com relação a isso. E já eu trago você de volta, tudo bem? Tudo bem, estou aqui. Então, eu acho que a gente vai terminar essa live e vai começar outra, viu? Porque vai ter assunto, não vai? Tá bom. Um beijo. Simone, vou chamar você. Minutinho para eu achar a Simone aqui. Opa. Tem outras pessoas pedindo para participar, gente, mas não tem jeito. Nós vamos agora trazer a Simone para falar com a gente. Então, eu sinto muito, mas não vai dar. As pessoas estão querendo participar da live, mas o objetivo, a proposta hoje do nosso encontro é justamente tirar, assim, algumas dúvidas, né? Principalmente quem está no processo aí se preparando e aguardando. Oi, Simone. Oi, como é que Tudo tá? bem?
Bom te ver. Como é que você tá? Bem, graças a Deus. Boa noite para todos. É muito bom estar aqui com todos vocês. Né? Coisa, E contribuir. coisa boa, com certeza, né? Você estava acompanhando a conversa com a Sheila, né? E aí, assim, ficou para você essa questão da fila, né? O que é essa tal de fila? Como é que funciona essa questão da fila? E já tem uma outra pergunta aqui, que é como saber a nossa colocação na fila. Então, Simone, eu queria que você, se você conseguir aí falar um pouco desse processo, o que significa essa fila, como saber o lugar da fila, o que determina esse lugar na fila, né? E como é que anda isso agora, como saber o lugar e como é que anda isso agora, nesse período que a gente está passando. Tá certo. Bom, na verdade, né, quando a pessoa entra com o processo de adoção e o dia que o juiz defere, né, ou seja, concorda que ele seja um habilitado, né, da nossa comarca, né, as pessoas são colocadas nessa fila de acordo com essa data, né, a data que o juiz deu de acordo com a habilitação. Nós temos 2 cadastros, né? A lei nos permite que a gente tenha meu celular aqui está acabando a bateria já, né? E um cadastro local e um cadastro nacional, né? Então, as pessoas são colocadas na fila, né, de acordo com essa data, né, que é do dia que foi deferido a habilitação. Simone, só para a gente ter clareza, assim, hoje eu desejo adotar. Aí eu vou lá, procuro a Luciene na vara da infância, que está ali no juizado especial, no dia de hoje, e aí eu converso com ela, pego a lista de documentos, providencio os documentos, num outro momento levo para ela os documentos, então isso pode demorar 1 semana, 2, né, ou mais para providenciar os documentos, levo para ela, faço o curso preparatório, então tem que esperar acontecer esse curso preparatório. Se for pensar de hoje, que eu tive a vontade de procurar a vara da infância, até o dia que meu nome vai para a fila, pode demorar em torno de quanto tempo esse processo? Como a gente faz as oficinas, né, semestralmente, né, aí vai depender muito da época que a pessoa entrar, né? Mas dependendo se ela entrar logo depois de ter acontecido uma das oficinas, né, possivelmente vai demorar aí uns 8 meses. Que é como uma gestação biológica, né? Certeza. Mas de qualquer forma, né, a gente tem uma série histórica que é bem aproximado, né? Quando o perfil da criança, né, desejada é um perfil de uma criança mais nova, né, branca, enfim, né, menina, né, é mais demorado, né, que aconteça, né, de aparecer crianças com esse perfil. Mas de todo jeito, né, a média tem sido 2 anos e meio. Claro que já teve pretendentes que entrou na fila, estava em último lugar, né, e já aconteceu isso várias vezes, estava em último lugar na fila e foi contemplado com uma criança assim, com 2, 3 meses depois de ter entrado. Por quê? Porque eram irmãos, né, um dos casos, nós não tínhamos ninguém, né, no nosso cadastro antes deles, né, para adotarem irmãos, e o outro foi uma bebê negra, que era filha de uma pessoa com transtorno mental. Então você vê que é muito relativo, essa questão da fila, ela é relativa, né? A gente sempre... Simone, só um pouquinho, estão pedindo para você aumentar um pouquinho o seu som, se você conseguir, parece que está baixo, alguém comentou, muito baixo, não está dando para entender, se conseguir... Vou tentar falar mais alto, vou chegar mais Isso, melhorou, ó, já melhorou um pouquinho, acho que agora tá bom.
Então, é o seguinte, é muito relativo, então depende muito do perfil, né, da criança desejada, mas essa é uma série histórica que nós temos. Desde que a pessoa dá a entrada, ela não aconteceu casos ainda, né, de ter ultrapassado 2 anos e meio. Minto. Teve casos, sim, casos de devolução, que não deu certo, de crianças que foram apresentadas antes desse período, né, e a pessoa não quis, né, por algum motivo ou outro. Então, mas em média, né, indo tudo normal e tal, essa é a média, né, assim, desde o dia que ele entra com o processo, né. Então, é assim que acontece. Então, essa fila funciona dessa forma. A gente sempre coloca nas oficinas de adoção que a gente nunca sabe quando uma família vai desistir do seu filho. Quando ele a família biológica não vai adotar o seu filho, né? Quando é necessário, né, entrar com o processo de destituição e assim ele vai para essa fila, né? Então, é difícil da gente saber. Essa fila existe por isso. Não é só pela demora. Sei que é muito lento o processo, nós temos muitas falhas dentro do tribunal, e, enfim, né, uma quantidade de trabalho muito grande, mas não é só por isso que demora, né? Nesse momento da quarentena, que eu sei que está sendo, né, o que o pessoal está assim, mais preocupado, a gente teve que parar para o pessoal que está indo em processo de habilitação, né, a gente teve que parar com as visitas, né, que é para mim um instrumental muito grande, muito importante, da gente ir na casa da pessoa, conversar um pouco mais sobre a questão da adoção, né, então a gente não pode continuar com isso. Mas dentro, os pretendentes, né, que estão já nos cadastros, se aparecer uma criança nesse tempo, é uma prioridade, né? Inclusive, existe uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça que, nesse período, a gente dê essa prioridade. Então, quer dizer, depende da criança que eu não gosto dessa palavra, mas a palavra é essa, né? Disponibilizada para adoção, né? E aí eu acho que você trouxe um ponto muito importante, que a gente nunca sabe. Assim, eu particularmente defendo a criança e adolescente, não gostaria que nenhuma fosse para adoção, com todo o respeito que eu tenho às famílias por adoção, inclusive eu mesma, né? Mas é muito triste para a criança ou para o adolescente que é separado, tem que ser desvinculado da sua família de origem, por mais difícil que seja essa família, por mais disfuncional, inadequada que seja essa família, mas para ele é muito triste, né? Então, ir para um processo de adoção para a criança e para o adolescente é muito traumático, né? Mas a questão é, o meu lugar na fila como mãe depende do meu perfil, então, e dessa criança ou adolescente que chega, né, no momento que chega, e outra, né, só vai para adoção quem está destituído, não é isso? Às vezes as pessoas falam assim, mas tem tanta criança lá na instituição de acolhimento, e por que meu filho ainda não chegou? Tenho sim, gente, quem quiser, olha, hoje mesmo a gente estava fazendo o levantamento, nós temos que já estão destituídos, né, e com condição de ir para adoção, nós temos 5 adolescentes. Olha, qual a idade? Todos acima de 11 anos, de 11 a 17. 3 meninas e 2 meninos. Né? Isso. Então, Então, se o meu perfil for esse, eu passo na frente de todo mundo na fila. Justo, mas aqui, por exemplo, nós não temos ninguém, né, que queira, né, esse perfil. Então, respondendo também uma das perguntas, tem gente falando que ainda está abaixo, vou chegar mais perto, eu não devo estar com... O Milton, calma aí, não, tá baixo mesmo, mas o Milton e a Evelyn estão me passando, assim, algumas perguntas aqui. Se você viu alguma que te chamou a atenção, pode falar, mas tem algumas aqui feitas. Como saber em que lugar que está na fila? O dia que o juiz, né, defere a habilitação, a gente e nos manda o processo, a gente entra em contato com o pretendente para, inclusive, acompanhar a gente colocá-lo na fila, né?
tanto no cadastro, né, hoje é o Sistema Nacional de Adoção, né, quanto no cadastro local. Então, no momento ali, ele já fica sabendo, ele acompanha na hora, a gente já faz busca na hora, né, ele acompanha tudo isso. Agora, toda vez a gente manda, né, por e-mail de todos os que estão na fila, todos os pretendentes, né, hoje são 18 pretendentes que estão tanto no cadastro nacional quanto no cadastro local, e a gente coloca normalmente a sigla, né, a gente não coloca o nome né, por questão de sigilo mesmo, mas a gente coloca as iniciais dos nomes, né, se for casal dos dois ou se for individual de um só, e qual que é o perfil da criança, né, que ele está pretendendo, a cor, a idade e o sexo, né? Assim que sai uma criança, a gente vai lá no cadastro e vê qual que é o casal que está em primeiro lugar para o perfil daquela criança. Não significa que quem está em primeiro lugar vai adotar, né? Então, imediatamente a gente já avisa, né, através do e-mail de todo mundo, né, que essa criança foi adotada, que foi adotada uma criança e que o casal tá, né, assim, que o pretendente tal adotou a criança porque estava no perfil, tá? Então, e isso é mandado e atualizado cada vez que sai uma adoção. Se tem alguém que não está recebendo esse e-mail, por favor, entre em contato conosco, né? Com a Luciene, a gente está previsto, né, ainda no Tribunal de Justiça, porque está parado no Brasil inteiro, né? Ainda não sinalizou para a gente quando, né? Mas que a gente vai voltar, quer dizer, a gente volta agora 30 de abril, mas se vai prorrogar ou não, ainda nós não sabemos, mas a gente acredita que deve retornar sim. Ótimo. Tem uma pergunta aqui, Simone, que é se eu consigo saber através do site a minha colocação atual na fila. Do site do Sistema Nacional, não. Infelizmente, não. Né? É restrito, né? Infelizmente. Mas eu mesmo, da fila, da fila de todos que estão no Sistema Nacional, né? Infelizmente, não. A única coisa que a gente sabe, pois saiu uma nova portaria recente, é que se a data, por exemplo, se sai um bebê, né, lá, que é muito difícil. No Sistema Nacional, a gente tem que ser realista, né? É muito difícil trabalhar com crianças pequenas, porque até que essas crianças sejam destituídas do poder familiar, né, já se passou muito tempo. Então, aqui a gente tem, né, assim, tanto a doutora Mara no Ministério Público, como o doutor Renato, tem aceitado, né, que essas crianças que ainda não estão destituídas, mas que têm muita chance de ir para adoção, da gente colocar com o pretendente, né, colocar a criança com o pretendente. Mas dentro do Cadastro Nacional é lei, a gente só pode incluir a criança ou adolescente se ele está legalmente destituído, né? Eu acho que eu perdi o que eu estava falando antes. Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo, que a gente estava falando essa questão de saber ou não pelo cadastro, né, se colocar lá, porque essa é uma grande ansiedade, né, eu acho que quem é da comarca tem que ter acesso justamente, né, se é daqui, que tem esse contato com vocês, você acabou de dizer, né, que as pessoas são informadas quando essa fila anda, né, o que eu acho que é difícil as pessoas entenderem é que às vezes eu posso ser a primeira da fila, mas para o meu perfil, surge outra criança, por que a quinta que estava na fila, em quinto lugar, adotou primeiro que eu, passou na minha frente? Não é que ela passou na minha frente, é porque ela tinha um perfil muito mais aberto do que o meu naquele momento, né? Surgia, às vezes ela aceitava grupo de irmãos, né? Às vezes, né, ela aceitava negra e eu não. Então, isso aí é o que faz essa fila não ser tão uma fila, né? Do jeito que a gente imagina.
Dentro do cadastro, né, se alguém tiver alguma curiosidade, assim, pode nos procurar. A Luciene está sempre lá, às ordens, né, assim, toda manhã, para passar essas informações. O que a gente pode dizer, por exemplo, quantos pretendentes estão aguardando para uma criança da faixa etária que ele está aguardando também, para ele ter uma noção, né? Isso é possível a gente fazer. Certo? Ótimo. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Aqui tem uma pergunta que talvez você responda. Ó, surgindo uma criança em outro estado, como proceder? Pois é, se a pessoa está dentro do cadastro, né, do nacional, hoje, inclusive, o cadastro, além de nos acionar, né, os técnicos que estão alimentando o sistema, eles também mandam um e-mail para o pretendente, quando é vinculado a uma criança, né, fora do estado. Né? Então, se a pessoa se habilitou, quis entrar no cadastro, aceitando adoção para todos os estados, né, ela então vai ser avisada também. Então, é isso. A forma de proceder é muito, assim, de cada juiz, sabe? Algum juiz pode pedir que a pessoa vá até lá, fique uma semana para ter contatos, vai depender muito da idade dessa criança, né? Então, isso é muito, depende muito da idade, do perfil da criança e do juiz também, né? Mas ele fica sabendo tanto por nós, né, que a gente é notificado, eu abro o sistema diariamente, né, a Luciene que faz isso, mas nesse momento de quarentena eu que estou fazendo, abrindo diariamente, né, e fazendo todas as informações necessárias. Mudou alguma coisa com relação ao processo nesse período de quarentena, Simone? Não, assim, na verdade, o que está acontecendo? A gente teve que dar uma interrompida, né, nas avaliações psicossociais das pessoas que estão em processo de habilitação, né? Mas, se a gente parou com todo mundo, também o Brasil está todo parado, os tribunais, o cadastro nacional está em funcionamento, né? Mas para aqueles casos, por exemplo, se ontem, por exemplo, apareceu um casal para uma das nossas adolescentes aqui, um casal de patrocínio. E ao entrar em contato com o casal, a gente viu que estava errado, né, o cadastro dele, que ele desejava uma criança de 5 anos e não de 11. Então, assim, o cadastro está se movimentando, mas ele não está sendo alimentado, né, com novas informações. Né? Então, o que mudou foi isso. A gente está combinando, eu e a Sheila, né, a Analice também deve fazer isso. A gente está pensando em fazer realmente uns atendimentos, né, online, né, assim, para fazer essa avaliação. Só que eu quero deixar bem claro, assim, que eu não, assim, a gente pode dar já o parecer, né, mas depois eu vou fazer uma visita. O pessoal pode me esperar. Legal, essa foi uma das perguntas, né? A entrevista com o casal pode ser realizada por videochamada nesse período, para não atrasar o processo? Mas eu vou muito querendo ver o cantinho que eles já reservaram, como é que estão as coisas. Para a gente é um instrumental muito rico, né? E uma oportunidade da gente estar dentro da casa da pessoa, ali ela está desarmada, a gente pode conversar sobre muitas coisas que às vezes dentro do fórum, né, ou mesmo dentro de uma oficina não é possível. Né? É verdade. E faz toda a diferença, né? Eu posso dizer isso, Simone, com toda a tranquilidade. Eu me lembro quando vocês me visitaram, né? Porque eu passei por essa experiência. E é incrível como, na verdade, porque no início parece que vocês são, assim, adversários, avaliadores, vocês vão lá para ver se a gente tem algum problema.
Mas depois, com a visita de vocês, a gente percebe que não, vocês são nossas aliadas, né? Vocês estão ali para fazer aquele sonho que a gente tem dar certo, e dar certo para nós e para a criança, para o adolescente, né? Então, essa visita ela é muito importante porque estreita os laços, né? E aí a gente sabe que pode contar com vocês, inclusive, né, com alguma dúvida que tem, alguma questão que surja, né? Eu sempre vejo os profissionais envolvidos no processo como grandes aliados, né, em benefício da criança e do adolescente, né? O que seria de nós se não tivéssemos pretendentes para a gente ter uma família para as nossas crianças, né, que estão destituídas, né? Isso. É muito, né? A nossa maior preocupação é que de início ele vai adotar uma criança, né? Isso. Vai adotar um filho, né? O filho vai vir, né, com a convivência, com o vínculo, né? Então a gente precisa de preparar as pessoas para isso, né? Porque a gente idealiza o filho biológico é idealizado a todo momento, né? Isso mesmo. Está tendo que trabalhar com isso. Isso mesmo. Simone, acho que ficou uma perguntinha aqui que eu esqueci de fazer. Olha só. Só um do casal que pode fazer a oficina preparatória? Então, assim, é um casal, não importa se homo ou hétero, né? Afetivo, mas são duas pessoas adotando. Pode acontecer de só um deles passar pelas oficinas preparatórias? Isso pode acontecer ou não? Pois é. A gente tem que saber até o motivo, né? Assim, a legislação é para todos, né? Todos devem participar. Mas a gente tem que ter uma flexibilidade. Já aconteceu uma vez, né? A pessoa ficou preocupada em perder o emprego e tal, ela conseguiu das 5 oficinas que a gente tem hoje, né? A gente vai passar para 6, das 6 oficinas, ela conseguiu ir em 3. Então, a gente teve que ser razoável e chamou ela para conversar lá pessoalmente no fórum, foi um tempo mais longo e tal, e a gente deu satisfeito, assim. Mas se a questão é que a pessoa não está querendo ir, né, aí a gente já acha que não vai dar certo, né, assim, porque o desejo da adoção tem que ser dos dois, né? Os dois têm que estar, não pode ser unilateral, né? Isso. Então, depende muito, né? Mas se alguém tiver com muita dificuldade, pode nos procurar, a gente pode ver e possibilizar, tá? Tudo é conversado, né, Simone? E assim, com o tempo a gente vai vendo que é a família toda que tem que adotar, na verdade, não só o casal ou as duas pessoas, né? São os avós, os tios, né? A família toda tem que passar por esse processo de adoção, né? Não são todos, por lei não é exigido que todos se preparem da mesma forma, mas quem acompanha esse universo da adoção sabe da importância da família toda estar envolvida no processo, né? Gente, falta 1 minutinho para as 20 horas. Eu tive a informação de que com 1 hora, a gente só tem 1 hora de live. Mas aí, eu não sei vocês, mas eu topo sair e entrar de novo. E a gente começar uma nova conversa. Porque tem umas perguntas ainda que não foram feitas. Você topa, Simone? Acredito que a Sheila também não vai achar ruim, né? Aí a gente ainda, pelo menos para pegar essas perguntas aqui que foram feitas. Então, aqui no meu já são 20 horas. Pessoal, vou pedir só para vocês darem um joinha se vocês concordarem com isso. A gente vai encerrar essa live e aí a gente recomeça outra. O que vocês acham, os meus técnicos? Aí a Sheila já falou que topa, né? Se todo mundo falar ok, porque tem um tanto agora que foi chegando as perguntas aqui. Tem umas perguntas bem objetivas, que vai ser mais rapidinho. Ótimo, o pessoal está topando, então ótimo. Muito bem. Então, nós vamos fazer isso, Simone. Aguenta aí um pouquinho, tá bom? Aí eu vou trazer a Sheila de volta, tá bom? Então tá. Obrigada, viu, querida?